Olá, Olá, boa me ouvindo noite, minha bem? gente. Boa Tô, noite. Tá bom. tô sim. O pessoal tá chegando. Quem tá assistindo agora, quem vai assistir depois, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar o, deixa eu ver aqui o comentário. Boa noite. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada por vocês terem aceitado o convite para conduzir essa live com a gente. Foi inspirada tão especialmente, viu? Muito obrigada pelo convite, né? É sempre especial para nós estarmos participando junto com as virtuosas, né? Com esse perfil que a gente gosta tanto. E ainda mais sobre uma live temática, né? Então, nós gostamos muito disso, né? Eu sempre participo junto com a Laís, mas hoje vai estar eu aqui e a Laís está na intercessão. Ainda bem. Minha gente, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Eu e a Raquel, a gente já vai começando aqui, porque depois vocês podem assistir, depois vocês vão mandando já para as pessoas, para elas irem entrando. Mas como o assunto é muito bom, a gente tem que começar logo, que aí o papo vai prolongando e a gente quer que vocês possam aproveitar o máximo possível. Oi, Karina, boa noite, Crisoda, boa noite, todo mundo que foi dando boa noite aqui. Então, Raquel, você pode começar, pode fazer o sinal da cruz e a gente entrando em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos auxilie, né, a viver bem esse momento de formação, de conhecimento, de aprofundamento sobre vida espiritual. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pronto, com essa certeza que o Espírito Santo está presente mais ainda entre nós, para a gente bem entender tudo que a gente vai falar aqui, eu vou começar explicando para vocês, tá? Vocês viram aqui em cima que tem o nome Oração Santa Teresa d'Ávila. O que aconteceu? Esse mês de outubro, na Igreja Católica, é um mês dedicado às missões e ao Santo Rosário. E o Santo Rosário é acho que é a maior de todas as orações que a gente aprende, né? E aí, o que aconteceu? A Juscelina, ela está sempre em oração, que é a nossa líder da Virtuosos, e ela recebeu essa inspiração, né? A gente já vinha falando sobre questão de oração, 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 e ela recebeu essa inspiração da gente falar sobre oração, mas sobre o olhar, sob o olhar, na verdade, de Santa Teresa d'Ávila, que também foi uma santa que a gente celebrou nesse mês de outubro, né? A gente teve Santa Faustina, também teve Santa Teresa d'Ávila, dentre outros, né? Então, assim, sob o olhar de Santa Teresa d'Ávila, que é uma doutora da igreja, o que seria oração, quais são as dicas que ela dá sobre oração, quais são os encaminhamentos que ela dá para a gente entender melhor sobre isso. Aí eu vou pedir agora para vocês, para a Raquel falar para a gente quem foi Santa Teresa d'Ávila, né? Sim. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma carmelita, né? Já começamos assim, já falando quem é ela. Ela foi uma carmelita muito especial. Mas, assim, contando um pouquinho da história em si, ela nasceu na Espanha, ela é uma santa espanhola. Ela tem, ela teve a experiência de ser criada por uma família muito virtuosa, né? Ela fala, ela relata nos escritos dela, falando que a mãe, né, e o pai, eles eram muito virtuosos, e ela tinha também entre os tios pessoas que eram religiosas. Então, a Santa Teresa d'Ávila, ela tinha uma influência de ser virtuosa pela presença da família. Em todo caso, né,
ela se dava muito à leitura de romances, né, de livros, né, de cavaleiros e tudo. Então, ela conta depois, né, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre as experiências de oração, ela conta das dificuldades que ela tinha de entrar na oração por conta daquilo que ela tinha alimentado a imaginação dela através das leituras, né? Então, acaba que ela... imagina, né? Os livros daquela época, os romances que eram, não tem nem comparação com hoje, né? E aí, a Santa Teresa d'Ávila, ela entrou pro Carmelo muito jovem, e aí ela começou quando ela tinha 14 anos, né, só trazer essa memória, quando ela tinha 14 anos, a mãe dela faleceu, né? Então o pai dela, ele sentiu que era o momento dela ir estudar no convento das agostinianas, porque, né, era o momento dela ficar longe das coisas do mundo, para ser bem criada e tudo, né? E aí, quando ela teve 20 anos, vamos dizer assim, aí ela falou pro pai, não, então eu vou ficar, vou fugir pro convento, né? Então, eu vou ser carmelita. Já que o senhor já me deixou aqui, né, com as agostinianas, eu senti que eu sou chamada a ser carmelita, e com 20 anos ela foi pro mosteiro da Encarnação. E aí, muito interessante que nesse convento da Encarnação, ela ficou doente, né, assim, logo assim, ela teve uma experiência de ficar doente por 3 anos, né? E nesse tempo que ela ficou doente, o pai dela teve que tirá-la do convento, né? Ela continuou com os votos e tudo, mas tiraram do convento para que ela pudesse ser tratada e tudo. Eles achavam que ela tinha uma doença no coração, mas até hoje, assim, nos relatos a gente não consegue entender muito bem o que ela tinha, né? Mas ela tentou de todas as formas melhorar. E nesse período que ela estava doente, ela viveu uma experiência de viver a purificação, né? E aí é muito bonito, né? Eu não vou contar toda a história dela, assim, mas só para que vocês saibam que ela fez a experiência do sofrimento, e é um ensinamento para a gente, né? Fez a experiência do sofrimento da doença dela, um exemplo de purificação. Apesar dela não ter entendido muito bem ainda, depois ela teve que viver uma outra experiência de quase morrer, vamos dizer assim, e ela teve um desmaio muito profundo, e ela viu, né, o trono dela no céu, ela ficou toda feliz, mas também viu o trono dela no inferno, né? Porque todos nós temos, né, já a expectativa, porque nós fomos criados para ser eternos, né? Então, Deus está com a expectativa que a gente vai estar com Ele, mas o inimigo também está com a expectativa que vai destruir a gente para levar para Ele, né? Então, é muito interessante essa visão, e ela voltou dessa visão, vamos dizer assim, que ela teve, essa experiência de conversão mesmo, né? Ela voltou assim com o objetivo, não, eu preciso mudar. Mas ela falava assim que ela tinha dificuldades, né? E aí ela precisou conhecer um livro chamado O Terceiro Abecedário, que foi um dos livros que ajudou ela a descobrir a oração mental, foi como ela descobriu a oração mesmo da contemplação. E aí, a partir do momento que ela começou a ter de fato vida de oração, ela começou a ter uma escuta maior de Deus e ter algumas experiências de ver o próprio Jesus flagelado, do tanto que ele tinha sofrido pelos pecados dela. E aí ela vai e começa a fazer o seu percurso de vida espiritual. E o percurso de vida dela espiritual foi tão interessante que ela começou a ensinar outras, né, noviças, outras pessoas. E aí depois Deus tinha com o objetivo o quê? Dela fundar outros mosteiros, né? Ela pede depois de um tempo autorização para o superior do Carmelo, para ela abrir outras casas onde ela pudesse viver uma vida mais de austeridade, de penitência, de oração, né? E aí ele autoriza. Algumas pessoas não queriam isso, ela teve muitas dificuldades assim com as próprias irmãs, porque achava que ela estava causando divisão. E ao mesmo tempo porque ela parecia muito radical, querendo que as irmãs vivessem uma vida de oração e tudo, né? Então, assim, ela foi criticada. Mas ela permaneceu firme porque ela sabia que era a vontade de Deus, e com isso teve muitos frutos, né? E um dos frutos de Santa Teresa d'Ávila é o próprio São João da Cruz, né? No sentido que ele também tinha a experiência dele, né, com Deus, que era muito forte, mas ele ajudou ela na parte da reforma do Carmelo, né? E aí foi onde surgiu as Carmelitas Descalças, né? Um outro braço do Carmelo. Eles fizeram uma pequena separação, né?
onde tem as carmelitas, mas tem as carmelitas descalças que seguem esse estilo de Santa Teresa d'Ávila, que é o mesmo estilo da Santa Teresinha, que depois ela vai entrar justamente nesse mesmo Carmelo, né, das carmelitas descalças. Ai, eu não sabia disso, não. Olha aí. Minha gente, então, é sobre o olhar dessa santa, dessa doutora da igreja que a Raquel acabou de resumir para vocês, que a gente vai começar a refletir, né, sobre a oração. Eu acho que vocês escutaram na parte que a Raquel falou que Santa Teresa teve uma experiência que ela fez o quê? Que ela visualizou o trono dela no céu e o trono dela no inferno. Não foi? Vocês lembram que a Raquel acabou de falar disso? Então, veja, para nossa oração, a gente tem que considerar que nós temos alguns inimigos, né? Nós vamos ter o mundo com toda a sua sistemática, que ele acaba nos levando, né? Vamos dizer assim. Então, assim, não só as atribuições que a gente tem, porque a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado com isso, né? Porque, assim, uma coisa são os nossos dons, as nossas missões, e que isso realmente toma o nosso dia, até porque o trabalho é uma coisa que edifica o homem. Mas as coisas do mundo que te chamam muito excessivamente e acabam te tirando desses teus momentos para oração, excessivamente, viu, minha gente? Lembra que eu estou dizendo aqui, excessivamente, isso já está desviando você. Isso já é uma coisa que não colabora, né? É inimigo da nossa oração, certo? Outra coisa que a gente tem que considerar também, como a Raquel falou, nessa visão de Santa Teresinha, de Santa Teresa, tem o quê? Tem um trono lá no inferno, né? Aí o que está colaborando lá pro trono tá lá no inferno, já esperando? Satanás, né, minha gente? Nosso inimigo, ele é extremamente mais inteligente que a gente. A gente tem que lembrar de onde foi que ele caiu, né? Ele era um anjo bem, 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 bem próximo e ele decaiu. Então, assim, ele é infinitamente mais inteligente do que a gente. Então, assim, ele vai ter as artimanhas dele e quanto mais a gente estiver livre, né, não estiver debaixo de oração, melhor para ele. Então, isso é outra coisa que a gente tem que considerar. E outra coisa que a gente tem que considerar é que nós somos corpo e nós somos alma. Então, a nossa carne, pela nossa bendita não, né? Mas pela nossa concupiscência, nossa tendência para o pecado, aí já foi. A gente já tem a tendência. A gente não dá para alimentar a tendência, né, minha gente? Ah, Rony, como é que eu vou eliminar essa minha tendência ao pecado? Você tem sacramento, você tem oração, você tem um monte de coisa, né? Que graças a Deus deixou pra gente. Mas assim, isso são inimigos da nossa oração. A aridez espiritual também é um inimigo para nossa oração. E, minha gente, as distrações. Vocês já perceberam que quando vocês falam assim, ah, eu vou rezar a tal hora, ah, eu vou fazer não sei o que, não sei o que, aparece de tudo, parece de tudo. Às vezes uma coisa não tava nem passou pela sua cabeça, aparece, né? Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente tá rezando o rosário aqui, pelo menos quando eu tô conduzindo, quando chega nos dolorosos, eu sempre falo assim, gente, vamos dar uma mudadazinha. Quem tem a devoção de fazer de joelho, quem quiser fazer em pé, quem quiser ficar mais contrito, vamos mudar um pouco. Por quê? A gente já está numa caminhada, a gente já está chegando nos mistérios dolorosos. O que, que acontece geralmente? A pessoa já vai cansando, pessoa chega cansada em casa no horário que a gente reza aqui o rosário, aí a pessoa já faz o quê? Já se deita. A gente tem que estar o quê? Em prontidão, né? Se a gente for rezar deitado, isso a gente já está colaborando para não continuar a oração. Já está contribuindo para a nossa carne e já ir descansando. Então, assim, são coisas que vêm na minha cabeça. Eu falei com a Raquel aqui antes de começar a live, acho que eram as 5 horas da tarde, né, Raquel? Aí a gente ia começar a oração agora. E a live agora é 7h30. E eu sempre entro em oração antes de entrar na live. Mas, minha gente, apareceu gente na portaria do prédio, apareceu tudo aqui. E eu falei, não, vou dar meu jeito aqui tudo. Mas, assim, as distrações acontecem, né? Raquel, você lembra mais algum inimigo? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, dos inimigos para a nossa oração? Então, pra você ver, né? Vocês estão escutando o carro de churros? Tá dando pra escutar daí? Ai, Não, não, né? eu contato com meu escudo agora. Não dá pra escutar, não. Porque você tá com o fone aqui, não dá não pra escutar.
Ah, então tá bom, ótimo. Então, porque a gente tá de fone, eu tô de fone justamente para evitar, mas tá passando o carro de churros. Toda vez que eu vou fazer live com a Virtuosa, o carro de churros resolve passar. Mas enfim, isso é uma distração, é um exemplo de distração, né? Porque esses inimigos da nossa oração, eles são justamente frutos, vamos dizer assim, que a Santa Teresa d'Ávila ela fala nesse livro aqui, ó, Castelo Interior, né, as moradas. Então, é, quando a Santa Teresa d'Ávila ela fala um pouco sobre a questão da imaginação, né, que é uma forma que a gente é levado à distração pela nossa imaginação. Então, vou aproveitar e entrar nesse ponto, né? Porque nós, na nossa alma, né, a gente tem, assim, vou fazer bem rápido, assim, mas só para vocês entenderem, como se fosse um triângulozinho, assim, né? E a gente tem uma divisão na nossa alma, que a gente tem a nossa imaginação e nós temos a nossa parte mais alta, que é a inteligência e a nossa vontade. A nossa imaginação, ela é misturada com a nossa memória, né? Então, aquilo que muitas vezes a gente vai rezar, por exemplo, estando presente na nossa memória, vem bem nas horas que nós estamos em oração. Então, às vezes você viu uma imagem num filme, às vezes você leu algo num livro, às vezes você está com alguma preocupação que você anotou na sua agenda, né? Aí na hora da oração você lembra, nossa, mas eu tenho que colocar o feijão para cozinhar, eu tenho que fazer isso, né? Vem todas as preocupações, as distrações para nos tirar da oração. E a Santa Teresa d'Ávila fala sobre justamente isso, que é como se a nossa imaginação fosse a louca da casa, né? Então, assim, você não vai deixar alguém comandar a sua casa sendo louco, né? Sendo doido, vamos dizer assim. Mas a nossa oração, às vezes, ela é permeada por essa louca que vai chegando, esse doido que vai chegando, nos trazendo essas memórias, essas imaginações que são frutos de coisa ou que nós lemos ou que nós vimos de alguma forma. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos aprender a multiplicar a nossa imaginação. Começar a apresentar para a nossa imaginação imagens que são próprias de oração. Então, por exemplo, você pode fazer a experiência de fazer uma oração num ambiente como, por exemplo, um sítio, que tem ali uma água, que tem ali, né, a presença dos pássaros. Então, isso vai trabalhar em você a questão visual, né? E isso vai favorecer você a entrar na oração. É uma das formas da gente trabalhando a distração, é imaginar ou trazer outra coisa para a nossa imaginação, seja de forma visual, seja de forma concreta, que vai nos ajudar. O Padre Paulo Ricardo até fala um pouco sobre isso, por exemplo, em questões de pensamentos impuros, como, por exemplo, em relação à castidade. E, às vezes a pessoa está rezando e vem ali um pensamento impuro, às vezes até na missa acontece uma situação assim, né? Uma tentação através da imaginação. Então, o que ele fala? Então, olha alguma coisa concreta, né? Olhe, por exemplo, o piso daquela igreja, vê os detalhes que tem, olha para uma imagem sacra, começa a ver os detalhes da pintura daquela imagem e tudo. Porque enquanto você estiver distraído, vamos dizer assim, com uma coisa concreta, visual, você não consegue manter, né, a imaginação naquelas outras coisas que estão vindo, como tentação. Então, essa é uma das maneiras. A gente vai mortificando a nossa imaginação, mortificando e entregando para a nossa memória, porque elas trabalham junto, outros tipos de imagem, outros tipos de informação, outros tipos de conhecimento, né? Então, isso vai favorecendo muito a gente vencer as distrações. Uma forma também muito boa de nós vencermos as distrações é fazer o quê? No momento que a distração ela vem, em vez de você devagar naquela imagem, você para de imediato naquela imagem e você faz daquela situação a sua oração. Então, por exemplo, você está rezando e de repente você que é mãe lembra do seu filho e vem uma imagem lá do seu filho brincando, fazendo alguma coisa da escola. Em vez de você falar assim, nossa, pronto, perdi minha oração. Não, você usa a sua distração em seu favor. Veio a imagem do seu filho, que ele está fazendo ali algo, então você vai apresentar para Deus, olha, Senhor, eu estou apresentando aqui meu filho nesse momento de oração,
para que o Senhor visite, né? Vem lá qualquer outra coisa, por exemplo, tem que fazer compras, aí você vai falar para Jesus, olha, Jesus, estou apresentando essa atividade do meu dia que eu vou precisar fazer, porque o Senhor já me guie para encontrar as pessoas que tiver que encontrar no supermercado e ali evangelizar. Então você faz da distração uma oração, né? E assim você vai acabando, vamos dizer assim, fechando as brechas para o inimigo, né? Você vai fechando as brechas, que era uma das formas que a Santa Teresa dava, ela ia ensinando as suas discípulas a usar a imaginação para a oração de contemplação. E se a pessoa não conseguisse, ela levava ela ter uma experiência visual no começo, né? Que é, por exemplo, contemplar uma natureza, ir numa igreja, contemplar uma imagem sacra, para que ali ela pudesse ir vencendo as distrações. Interessante, né? Nossa, demais. Acaba que são coisas que a distrai, e aí quando você fala, a gente já está pensando aqui o que a gente pode fazer para não cair nessa de novo. E às vezes a gente já faz alguma coisa e não sabia, porque eu sempre falo, né? Eu fiz, eu tenho outra forma de me concentrar mais na oração, porque me leva a pensar em outras coisas. Mas com relação a esse ponto, uma coisa que sempre ajudava, e eu não tinha pensado por essa perspectiva que você falou, é que assim, eu tenho o texto em todo lugar. E eu uso a medalha de Nossa Senhora, né, das Graças, e é uma coisa que me ajuda muito, porque assim, todas as vezes eu volto o foco, entende? Eu fico sempre assim, tô fazendo. A distração veio, eu sempre toco nela e volto para ela, entendeu? Geralmente é uma pulseirinha com texto, essa daqui é de São Bento. Então, assim, eu sempre volto quando eu volto para a contemplação de um símbolo, né? Vamos dizer assim, de um sacramental também, se for escapulário, alguma coisa assim que eu tiver, entende? E eu não sabia que tinha que é justamente uma das dicas que Santa Teresa d'Ávila deixou, né, pra gente. Ou seja, minha gente, em resumo, você sempre traga à tona durante a oração alguma imagem, alguma lembrança, como a Raquel falou, alguma coisa que te remeta a essa paixão de Cristo que a gente está contemplando, né? Que a gente vai contemplar na oração. Isso ajuda a gente lembrar também que a gente nunca está só na oração, né? Tem. Sim. Eu já vou entrando no segundo ponto agora. Tem um Bom, livro que eu li que ele fala assim, que a gente tem o costume de orar achando que Deus está ausente. Às vezes a gente fala assim, vou pedir para Deus estar aqui, vou pedir, quando a gente fala assim, vou pedir para o Espírito Santo, ele está sempre presente na gente. A questão é que você está usando essa invocação para se conscientizar mais ainda da presença dele. É você que está se conscientizando. Ele está sempre presente. Né? E às vezes a gente tende a achar que Jesus não está com você o tempo inteiro. Ele está com você o tempo inteiro. Mas a gente às vezes tende a achar que não está. Então, minha gente, mesmo na hora da oração, mesmo que você esteja assim, nas distrações, ele está sempre perto de você. Raquel, como você é consagrado, qualquer coisa que eu falar por besteira, você pode corrigir. Mas eu lembro que tinha isso no livro, no início do livro, falando isso, que a gente tem um costume de rezar como se Deus estivesse ausente. E aí, por isso que eu falei que eu entrei no segundo ponto, minha gente. Uma das dicas que Santa Teresa deixa para a gente perseverar na oração, é justamente o quê? Fazer leitura de bons textos que vai fomentar você a ter reflexões espirituais frutuosas. Então, assim, a gente tem que vigiar muito também o que a gente assiste e o que a gente lê. E principalmente a gente lê coisas, textos que vão trazer o quê? Que vão estar fomentando o quê? A nossa vida espiritual, né? Quanto mais abastecido você tiver, melhor você vai estar colaborando com a sua vida espiritual e, consequentemente, obviamente, com a oração, né? Eu acho que eu disse isso para vocês, essa é a forma que eu mais me identifico. Eu tenho vários livros aqui e, assim, eu não tenho palavras para dizer assim, quanto que mudou a minha forma de ver a vida e também a minha forma de orar. Porque sempre que eu vou lembrando de alguma passagem, assim, tá bem impressionante. Durante o Rosário, por exemplo,
É engraçado, Raquel, que não vem a mesma emoção sempre. Sempre vê alguma outra conexão, porque eu lembro assim, no livro A Imitação de Cristo tem não sei o quê. Lá no Catecismo da Igreja Católica eu lembro que fala que a graça é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe quando a gente vai vendo? Aí vai fazendo essas conexões, assim. Então, assim, isso ajuda muito para não me distrair. Porque sempre quando alguém fala alguma coisa, eu vou lembrando. Quando a gente está conduzindo o rosário, a gente já conduziu os dois rosários juntas, né? Sempre quando você fala alguma coisa, menino, mas eu nunca vi ninguém falando. Aí, quando fala alguma outra coisa, eu digo, mas é mesmo, tinha naquele livro falando não sei o quê. Aí, ou quando vocês citam passagens bíblicas, eu falei, eita, tenho que ler o livro de Jonas. Porque eu só li aquele dali, não sei o quê. Tá entendendo? Então, assim, minha gente, tô tentando explicar para vocês de forma bem simples o quanto é importante a gente ler os textos que vão estar fomentando uma reflexão maior espiritual para a gente. Eu não vou nem dizer, né? O principal, a Bíblia, né? Que a gente tem que estar lendo para estar fomentando. Né, Raquel? Sim, realmente. Os livros, eles são meios muito eficazes, né, para que nós possamos viver mesmo esse norteamento na vida espiritual, né? Nós precisamos ter os livros como meios, vamos dizer assim, alavancas para a meditação, né? Então, é interessante que muitos mestres espirituais, né, eles trabalhavam justamente essa temática da pessoa ela pegar versículos pequenos, né? Não é algo grande, mas você pega lá, por exemplo, um livro que eu indico para fazer meditação, que é o Imitação de Cristo, né? Então você vai lá e pega Imitação de Cristo. Ótimo, aí. Pega lá uma Imitação de Cristo, você abre ele de forma aleatória. Você pode abrir ele de forma aleatória. Você vai pegar um ponto ali, você olha o que que Deus está falando com você através daquele ponto. E aí você vai trabalhando durante o seu dia aquela meditação. O que será que Deus está querendo dizer comigo através desse ponto? E você vai fazendo vamos dizer assim, vai digerindo aquele ponto. E aí você vai trabalhando várias coisas dentro do seu interior que são justamente por causa dessa experiência da meditação de um ponto pequeno, né? Francisco Fausto também, ele é um padre, né? É o padre, só Padre Francisco Fausto, quem sabe, em breve santo, né? Da Opus Dei. Ele fala muito sobre essa questão num livro chamado Para Estar com Deus. Então, você que está começando a ter vida de oração, não sabe por onde começar, nunca viu como que faz uma meditação, não sabe fazer lexia divina, não sabe escutar a Deus, aí você fala assim, olha, como é que escuta Deus? Como que eu entendo as emoções que Deus está falando? O que são os dons do Espírito Santo? Você tem dúvidas sobre isso? Eu te indico este livro, Para Estar com Deus. Ele está disponível no site do Francisco Fausto em versão PDF. Você pode baixar aí no seu celular. Ele usa uma linguagem muito prática, né? Dando exemplos do dia a dia, ensinando você a fazer a meditação do terço, ensinando você a fazer a meditação da palavra, a como você trabalhar as distrações. Ele usa os pontos da Teresa d'Ávila, mas ele ensina também de forma bem prática, com aquilo que ele foi vivendo, ele foi adaptando na vida dele, né? Então é um livro assim, ele explica um pouco sobre a Santa Missa também, né? De forma assim, bem esmiuçada. E eu acho muito interessante esse livro, porque ele ajuda para quem está iniciando, mas para quem já tem uma caminhadinha, já dá uns pontos assim mais práticos para a gente ir colocando no nosso dia a dia. Então é uma das dicas que eu dou. E ele fala justamente dessa situação de a gente pegar um ponto só e meditar. E a Teresa d'Ávila viveu isso com o terceiro abecedário, né? Quando ela lia o terceiro abecedário, né, que é de Francisco Osama, Osana, eu vou pegar o sobrenome certinho, depois eu coloco aqui né, para vocês. Entrego para o pessoal do Virtuoso colocar lá na descrição. Quando ela pegou esse livro, pela primeira vez, ela teve um impacto, porque ela não sabia que existia outros tipos de oração, além da vocal, né? Ela não entendia o que acontecia numa alma num período da aridez, como que essa alma ela podia receber, né, a graça do Espírito Santo mesmo estando em aridez.
É um livro maravilhoso. Pena que no Brasil ele ainda não foi, né, traduzido. Ele ainda está em espanhol. Né? Peça a Deus um dia que algum tradutor e alguma editora se anime a fazer esse favor para nós, né? Que o terceiro abecedário ajudou na conversão de Santa Teresa d'Ávila, né? E quanto que não pode ajudar também na nossa conversão. E ele ensinava passos por passos na vida de oração, né? Como entrar na vida mística, né? Que às vezes a gente acha que místico é só os santos, como por exemplo Padre Pio, né? Que tinha as experiências místicas. Mas quando você entra na oração, você está já, de certa forma, numa experiência de mística, que é de intimidade com Deus. Né? Então é importante a gente ter essa consciência. Quando eu entro na presença de Jesus, quando eu estou em oração, imagino que Ele está lá diante de mim, que Ele está me escutando, eu estou vivendo uma experiência de mística, não uma experiência como São Padre Pio nas experiências místicas de levitação e tantas outras coisas, né? Mas uma experiência de mística naquilo que é interioridade, aquilo que é a sua contemplação, a sua vivência espiritual, né? Outro livro que eu indico, né, assim, eu vou fazendo as indicações, né, para vocês. É A esse gente livro está aqui, ele é bem, adorando o né? pessoal. Eu desativei, que é pra gente ver seu rosto direitinho. Já já eu ativo aqui. Eu acho que o povo deve estar perguntando. Depois eu vou pegar qualquer Ah, coisa, gente. Eu coloco na descrição. tá, Ou se não, você mesmo pode comentar com o Textura Orante nos comentários, tá? Que ele fica lá. ah, tá bom, então. Diga, diga, diga. Então, então esse livro aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, que ele fala sobre a hierarquia celeste. Ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele fala um pouco sobre a experiência dos anjos, né? Sobre um pouco sobre o céu. Então é uma temática que às vezes a gente ainda não conhece. A gente tem muita vontade de ir para o céu, mas a gente sabe bem pouco de lá, né? Então, é uma experiência quando a gente vê sobre a hierarquia celeste, que fala que quanto mais nós armarmos aqui na Terra, vivermos as virtudes, mais próximo de Deus nós estaremos. Nós estaremos no céu, mas tem os lugarzinhos que Deus está reservando, né? Então são mistérios que é importante a gente saber, até mesmo para a gente ir lutando mais, né? Vamos dizer assim, para buscar essas virtudes, para amar mais Jesus aqui na Terra, para que realmente a gente possa estar bem pertinho, né? Meu sonho, como esposa dele aqui na Terra, eu falo assim, ó, Jesus, eu tô aqui como sua esposa, meu sonho é ficar bem pertinho, grudadinho no seu pé, assim, ó, bem juntinho, né? Então, assim, é uma experiência. E outro livro que já ele não é um livro muito curto, né? É um livro bem longo, mas ele é um livro que, para quem está querendo aprofundar mais sobre vida espiritual, é como se fosse um diretor espiritual, que às vezes a gente tem umas dúvidas, né? Como é que eu faço para vencer tal pecado, como por exemplo a ira, né? Ou pecado difícil de vencer às vezes, né? Que a gente se estressa, briga com as pessoas, ou então a gula, né? Que é um pecado, a preguiça, né? Então tem esse livro aqui chamado Compêndio, né? De Ascética e Mística, que é do Tanqueray. Ele já é maiorzinho, mas tudo que você procurar de vida espiritual, você acha aqui. Tudo, 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 tudo. O início é chato, tá? Vou ser bem sincera, porque ele fala um pouco sobre história. A história das escolas, escolas de formação, coisa teológica. E eu achei chato. Falei, nossa, meu Deus do céu, será que... Mas depois, quando eu peguei o índice e eu vi que eu podia ler ele de forma aleatória só pelos temas, eu falei, que ótimo, é esse livro mesmo. E aí eu fui aproveitando os temas que me faziam necessário naquele momento. Por exemplo, queria entender mais sobre mortificação. Fui lá e procurei, né? Jejum, quais são as práticas? Fui lá e procurei nele. Então ele ajuda bastante por isso, né? E assim, é, existe várias formas de a gente ter acesso a bons livros. Comprando, né? Que são as formas que a gente pode ter ele ali físico e riscar. Ou então a gente pode conseguir pelos PDFs, né? Tem uma plataforma chamada Alexandria Católica, que eles disponibilizam muitos livros bons em PDF. Então, se você quiser, você pode baixar, né? Pode fazer ali a leitura pelo seu celular ou então por algum outro dispositivo, né?
E aí também existe, no site do Francisco Paus, existem alguns livros que ele disponibilizou em PDF que são excelentes, que falam justamente também nessas temáticas. Tem um que ele fala sobre a preguiça, que é muito interessante, que ele fala sobre a educação da vontade, né? Como educar a nossa vontade, que às vezes ela quer uma coisa, Deus quer outra, né? Como que a gente educa a nossa vontade, né? E aí ele fala também um pouquinho sobre o orgulho, também como viver bem, né? Uma prática de ser mais amável, como fazer a vida ser mais amável, as pessoas ser mais amáveis. Nossa, ele é maravilhoso. Eu gosto muito de Francisco Fausto. Na verdade, eu gosto de todos os livros que são disponibilizados por eles por causa dessa linguagem fácil. Ele é muito devoto, né? De São José Maria Escrivá, mas também de Santa Teresa d'Ávila, que os dois são espanhóis, né? Os dois são ali da mesma terra, eles têm quase a mesma forma de linguagem, muito simples, muito direta, né? Que é uma característica deles. Bom, Muito bom. Eu é, tô aqui, Raquel, já tô aqui no site já. Pode continuar aí, já tô aqui no site. Não sei se você já pegaram, já peguei aqui. Eu tô aqui. pega aí, gente, pega a dica, né? E é bom que a leitura, ela nos auxilia em qualquer lugar que nós estamos, né? Às vezes você está lá vocês que são de uma cidade maior, talvez estão ali no metrô, estão esperando um ônibus, estão esperando um Uber, não sei. Você pode estar ali lendo e usando aquele momento da leitura para fazer sua meditação, sua aproximação com Deus, né? Existem livros maravilhosos também que nos ajudam muito a ter um pouquinho de intimidade com Jesus, que é o Diário da Santa Faustina, gente. Quando você vê lá Jesus falando com a Santa Faustina, mostra aí, Johanna, o seu tá aí. Tá longe, Pera, né? só esticar o braço aqui. Gente, quando a gente pega esse diário e vê, né, Jesus falando com a minha secretária, você fica É, apaixonado. Você fala, oh, meu Deus do céu. E tem as frases de Jesus, assim, a docilidade, o amor de Jesus. Então, os livros, eles são os caminhos. Foi uma dica de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela sempre falava isso, que os bons livros, eles seriam uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, né? E também de ajudar a gente reconverter os nossos sentidos, né? Para que os nossos sentidos se voltem para Deus, no sentido que quanto mais eu conheço algo, mais eu amo, né? Quanto mais eu sei dele, mais eu vou conseguir amar a Jesus. oi, gente. Ai, nossa, esse ponto a gente vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque a anfitriã aqui gosta, viu, gente? Peraí. Eu vou falar um negócio para vocês. As mensagens, como a Raquel falou, as mensagens que a gente tem nos livros, por exemplo, obviamente eu me sinto mais tocada pelo Diário de Santa Faustina, mas vocês podem ter a de vocês. Já já, quando eu abrir os comentários, a gente vai querer saber quais são os livros que vocês já leram, que tocaram vocês e tudo mais. Mas vê, no próprio Diário de Santa Faustina, quando Jesus fala que se alegra quando a gente pede muito, porque é imensa a misericórdia dele, a gente já fica, né? Aí, tá vendo? A gente tem essa oportunidade e às vezes a gente não pede tanto quanto o nosso Senhor gostaria, porque a gente precisa confiar mais em tudo que ele já fez, faz e fará, né? Ó, só para fechar, isso que a Raquel falou é muito importante. Gente, quantas vezes a gente reclama que a fila do banco está demorando, que a fila para o supermercado está demorando, que a fila. Você sabe aquela velha questão, tá? Em tudo dá graça, é porque tudo a gente pode sim estar louvando o Senhor. Raquel, a gente tem um ser humano, ele tem uma mania de achar que a oração é só quando a gente para fazer alguma coisa, exatamente. Tipo, parar aqui, direto eu viro para cá porque meu oratório está aqui. Então, assim, às vezes a gente acha que é parar para frente do oratório, isso tá orando. E às vezes não é, gente. A gente já viu tanto Santa Teresa d'Ávila dando essas dicas pra gente, como a gente já viu outras santas que elas fazendo as atividades delas, do dia delas, elas ficavam repetindo jaculatórias. Isso também é um tipo de oração. Quando eu estava conversando hoje de tarde com a Raquel, se eu não tivesse esse livro aqui do Catecismo da Igreja Católica de A a Z, eu não ia saber que existem várias formas de oração, né? Que tem a oração vocal, aí tem a oração de súplica, de louvor mental e outras. Eu não ia saber disso. Mas aí, agora eu já sei que eu não tô orando só quando eu tô paradinha ali, entrou em oração e tudo mais. Não, às vezes com a contemplação você tem oração, quando você tá repetindo as jaculatórias.
você tá em oração, que você pode fazer. E, gente, quanto tempo a gente gasta às vezes? Ah, tô no trânsito. Ah, eu tô parada numa fila. Ah, eu tô não sei o quê. Tenham livros que sejam fáceis de vocês carregarem na bolsa. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Esse daqui que eu tenho, eu não vou nem mostrar porque eu não li ainda, tá? Então não, não vou garantir muito, não. Que é do 9 dias você se tornando mais próximo do Espírito Santo. Mas esse daqui eu indico de olhos fechados. Esse daqui é pelas mãos de Maria, orações e guias para a confissão. Então, assim, olha o tamanho desse livro. Olha a grossura desse livro. Aí você me fala que não dá para você carregar na bolsa. E isso aqui não vai te ajudar a você estar comentando a sua reflexão espiritual para quando você for orar. Esse livro aqui, pequenininho, a Raquel deu ótimas dicas. E esse daqui é ótimo você ter na bolsa. Ele vai falando para você sobre a Lex Divina. Ele fala das leituras que você fazer antes de ler a palavra. Ele diz como é a oração do rosário, do ofício. Ele fala quais são os passos que você tem que seguir para a adoração. Ele fala de tudo. O que é jejum, o que é mortificação. Ou seja, ele ensina para você o que são as orações e ainda ele te ensina a fazer um exame de consciência para a confissão. E aí a gente já entra no terceiro ponto, que é a terceira dica de Santa Teresa d'Ávila para a gente. Meditar sobre a paixão de Cristo. Medite sobre todo o amor que ele deu para você. Desde a concepção, como Deus é amor, desde a concepção quando Maria disse sim, uma entrega por imenso amor, até quando ele ressuscitou, quando ele mandou parar, que ele quer para a gente nunca estar sozinho, né? E sempre sendo guiado. Quando Nossa Senhora foi assunta ao céu e coroada como rainha. Então, assim, você medita tudo isso. Enquanto você estiver meditando tudo isso, vá vendo, vá se colocando na posição que a gente tem que estar mesmo, que é de estar sempre buscando a santidade, buscando estar próximo dele. Porque se você olha para todo esse amor e frente ao seu exame de consciência, a gente vai sendo mais o quê? Humilde. A gente tende, às vezes, infelizmente, a se sentir autossuficiente, né? De, não, eu já estou fazendo tudo isso, não, já rezei o rosário hoje, não, eu já fiz isso, não sei o quê. Gente, nunca é demais. Você viu o que Jesus fez por você? Você lembra o que é? Você lembra o que foi a chaga de Cristo? Um ferro entrar aqui na sua mão, por amor. Você sabe o que é ir ali para frente e a gente tem pânico, né? Raquel, eu misturo as coisas mesmo, tá? O povo já está acostumado aqui, mas olha só. Imagina o que é, tem gente que tem pânico de falar em público. Imagina, ele não só falou em público, mas para nossa salvação, ele se expôs ali, pessoas queriam matar ele pelo que ele estava falando, entende? Mas ele não se calou, porque por meio daqueles ensinamentos é que a gente ainda está se salvando até hoje. A gente acredita na nossa igreja que ele é a cabeça. Mas vão imaginando, é isso que Santa Teresa d'Ávila falou. A gente refletindo sobre a paixão dele e a gente fazendo um contraponto e já ir caminhando, fazendo nosso exame de consciência, né? Sim, é muito interessante esse ponto, né, que a gente tem que trabalhar a questão da meditação, principalmente da paixão, né, que é uma das recomendações, né, até São João da Cruz, discípulo de Santa Teresa d'Ávila, mas ao mesmo tempo diretor espiritual dela, né, então vocês verem a profundidade dos dois, né. Ele fala muito sobre essa questão da meditação, né, da paixão de Cristo, como uma forma para nós que estamos iniciando, principiantes aí na nossa vida de oração, né, que vai tendo os graus aí. Quanto mais a gente vai avançando, tem os graus de oração, né, são 9 graus, né, para a gente ter uma noção, são muitos graus de oração, né, que são as profundidades que a gente vai conseguindo ter na nossa oração. E aí, ele fala sobre nesse início a gente trabalhar justamente a meditação de Cristo para rever ali o amor e ao mesmo tempo a feiura do pecado. Olha que interessante. Na meditação da paixão de Cristo, nós encontramos essas duas realidades, né? O amor de Deus que é incondicional por nós, que chega nesse ponto de se dilacerar para mostrar o quanto nos ama, e ao mesmo tempo a feiura do nosso pecado, porque ali em Cristo estava exposto todas as chagas que em nós está escondido pelo pecado, né?
Por isso que em Isaías fala assim, não havia nele beleza, né? Isaías fala sobre isso, né? Acho que é Isaías 55. Gente, eu não me lembro certo o versículo, mas está lá na Isaías. E ele fala isso. Não havia beleza. Quando as pessoas olhavam para ele, desviavam os olhos, né? E aí, quando eu fui meditando, a própria Santa Teresa d'Ávila viveu essa experiência, né? Quando ela teve uma imagem de Jesus todo flagelado. E aí ela viu e ela chorou amargamente, falou assim: quem fez isso, Senhor? E logo lhe veio a consciência: fui eu que fiz. Pois foi eu que fiz. São os meus pecados que estão escondidos dentro de mim, que estão, na verdade, expostos em Cristo nas suas feridas, nas suas chagas, na sua humilhação, na forma como ele foi maltratado. Tudo isso, na verdade, é a feiura do nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, é o incondicional amor de Deus. É o incondicional amor de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? E pedir essa eterna união. A nossa alma, ela vive essa união com Deus tão profunda, de reconhecendo na sua paixão, em tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu. Ele estava dizendo para mim e para você: eu desejo o céu para você. Eu estou conquistando o céu para você. Porque você por si só não consegue. Mas se você confiar em mim, você vai ser capaz de ir para o céu. Porque eu estou te dando o caminho. Vem, toma a sua cruz e segue, né? Então é algo muito bonito, é muito significativo. Quanto mais nós nos aproximamos dentro da paixão de Cristo, e nós vamos vendo que por suas chagas nós fomos curados, né? Nós vamos entendendo a profundidade do amor de Deus, né? Então é importante. E com isso a gente vai fazendo também automaticamente um exame de consciência, né? E vai vindo à tona pecados que às vezes a gente não considerava pecado, conforme nós vamos meditando, a gente vai percebendo, né? Vai percebendo que são machucadores que nós vamos fazendo no coração de Cristo, no seu corpo, né? Vamos tendo consciência mais profunda do que é o amor ao próximo, quando a gente medita ali a experiência de Simão Sirineu carregando a cruz. A princípio, ele não queria isso, né? É muito interessante no livro da Beata Emerick, Catarina Emerick, que ela vê, né, a paixão de Cristo. Tem um livro que chama Paixão de Cristo, não estou com ele aqui, mas eu tenho ele, né? Paixão de Cristo, segundo a visão, né, de Santa Catarina Emerick, o banquete, né, que ela vê ali também do Cordeiro, ela vê todas as experiências, né, que Jesus ia viver, mas ela vê a vida, a morte e a paixão de Cristo, né, e também até a ressurreição. Ela teve toda a visão, ela teve a visão, assim, privilegiada, até de como que foi o anúncio do anjo, como que Nossa Senhora estava vestida. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher foi agraciada demais, né? E aí ela cita justamente essa experiência, que Simão Sirineu, ele não queria, assim, a princípio, carregar a cruz. Mas conforme ele foi carregando a cruz ao lado de Jesus, ele foi vendo que Jesus era inocente. E que, na verdade, quem merecia ir para a cruz era ele, né? Então, é uma profundidade muito grande que a gente aprende a também querer carregar a cruz dos outros, vendo que muitas vezes o outro, ele comete muitos erros, e às vezes erros que até nos incomodam, mas não é a pessoa em si. É o seu pecado, é a sua luta, é as suas fragilidades, né? Então, é muito bom a gente meditar a paixão de Cristo, porque nos vai dando profundidade. Profundidade. É muito importante a gente ter essa profundidade. Ah, Maria. Hum. Quando tu estava falando, Raquel, me veio muito forte assim. Eu vou desativando os comentários, que é para o pessoal ir falando aqui. Me veio muito forte assim, o quanto o amor de Deus ele nos envolve, mas ele não nos invade, né? Ele é muito claro assim com essa questão do nosso livre-arbítrio, mas o quanto que ele nos envolve, né? A gente tem tanto pecado, tanta coisa, mas ele não desiste da gente. Por exemplo, para essa questão da oração, o que é que ele fez? Ele deixou pessoas extremamente abençoadas, como Santa Teresa d'Ávila, para estar instruindo a gente, que é para a gente poder vencer os inimigos da nossa oração. Então, assim,
Por mais que a gente tenha um monte de misérias, né? Ele não desiste da gente. É incrível, assim. Quando você para ouvir, eu estava ouvindo você falar agora, me veio muito forte isso, sabe? O amor de Deus, ele nos envolve de todas as formas possíveis. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele ama a gente da forma que a gente decide, a gente decide ser. Mas, assim, ele não cansa de dar formas para a gente se salvar, né? Olha para aí, então uma pessoa tão abençoada como Santa Teresa dá dicas para a gente perseverar na oração. Eu vou deixar aqui agora, tá aberto os comentários, para quem estiver na live, se quiser falar que é a oração para vocês, se vocês têm esse hábito. Alguém tem o hábito também de fazer leitura, né, para estar enriquecendo. Alguém tem o hábito também de sempre estar usando a imaginação para te manter focado na oração. Vocês podem colocar. Ah, tá. A Lucinéia está falando que quase não entrava novamente, a internet está ruim. Isso também é o quê? Inimigo. É um combate, né? É um combate. Combate espiritual. Como diz, né? A gente não está lutando contra homens de carne e sangue, nós estamos lutando contra espíritos espalhados nos ares. Inclusive, uma dica de Santa Teresa d'Ávila para ajudar a gente a vencer os combates é o uso dos sacramentais, principalmente da água benta, né? Então, jogue água benta no seu ambiente, no seu cantinho de oração. Se você não tem um cantinho de oração, né? Já fica aí mais uma dica. Tem um cantinho de oração e jogue aí água benta. Também aqui no comentário, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, né? Pode ficar à vontade também. Gente, vocês podem fazer pergunta no comentário. Se apertarem nesse botãozinho que tem um balãozinho e a interrogação, também sobe aqui pra gente a pergunta, viu? Podem ficar à vontade aí. Enquanto a gente vai esperando vocês mandarem, a gente vai fazendo. E assim, Raquel, eu acho impressionante, por exemplo, essa questão assim do combate. A Dulcineia, ela é intercessora forte, que ela tá sempre nos rosários, sabe? Tanto às 5 horas da manhã, como aqui às 18 horas e tudo. E assim, aí a gente já sabe, né? Pessoas ali que são fiéis. E a gente tem um caso também, sabe, do que eu acho impressionante a perseverança delas. A Fabiana e a Socorro, elas conduzem o Santo Rosário na sexta-feira. Mas, menina, a internet da Fabiana, ela dá muito problema. Mas, assim, nem que o Rosário dure 2 horas e meia, elas caem a live, elas entram de novo e vão perseverando. Mas, assim, é uma batalha e elas não desistem, entende? Eu fico impressionada, mas isso é uma coisa que você falou, que às vezes a gente faz muito, né, o uso dos sacramentais na quaresma, que é o arcanjo. Gente, a gente precisa para tudo, viu? Para tudo mesmo. O sal bento, né, a água também abençoada é muito importante que a gente tenha, viu? Ninguém tem experiência para contar pra gente? Ninguém tem alguma pergunta também? Como é que tá a vida de oração de vocês, meu povo? A gente não tá aqui pra julgar, não, é só pra conversar mesmo. Como é que vocês estão? Tá sem som, Dudu? Ela tá sem som, como é que ela vai escutar, né? E eu ia falando aqui, sai e volta. Foi essa vez da dica da Raquel que eu fiz meu pai de oração. Olha, Ah, Raquel. ai, que legal, que forte, Cíntia, né? Muito obrigada pelo testemunho, né? Olha aí. E é muito interessante isso, porque assim, na verdade, eu estava até atendendo uma pessoa esses tempo atrás, né, que eu faço alguns atendimentos aí de direção espiritual, e, e daí tava falando, ela falou pra, uma moça falou para mim, olha, Raquel, eu fiz o meu oratório, mas eu não consigo rezar nesse ambiente. Eu falei assim, olha, e daí eu fui olhar o ambiente por lá, né, eu tinha a oportunidade, que era uma cidade próxima aqui, fui lá olhar o oratório, rezei lá. E eu percebi que às vezes o oratório ele precisa se tornar mesmo de fato ali um oratório. Então você precisa chamar os anjos, né? Presença dos anjos, a presença dos santos, jogar água benta ali. Por quê? Como você fez numa intenção, né? A intenção, ela foi uma motivação da sua vontade de fazer aquele ambiente, para que você pudesse ter a oração.
o inimigo vendo, né, aquela motivação, ele também trabalha em volta daquele lugar, daquele ambiente, para que você não consiga sentar ali, rezar, fazer a sua oração. Então, nós precisamos ter essa consciência de fazer o ambiente se tornar santo, sacro, né? Então, a gente precisa jogando água benta, precisa colocar a imagem dos santos, de preferência imagens abençoadas, né? Pelas mãos sacerdotais. Precisamos invocar os santos, né? E a Santa Teresa d'Ávila conta uma história. Agora você falando aí, gente, eu lembrei de uma história de Santa Teresa. No começo, quando ela, né, descobriu a vida de oração dela, falou, pronto, quero fazer a vida de oração. Só que ela entrava na capela e ela ficava olhando no relógio, passando, porque ela não conseguia ficar muito tempo em silêncio, porque ela era muito comunicativa, sabe? O temperamento dela, diz alguns estudiosos, que era sanguíneo, né? Então ela tinha um temperamento assim de falar bastante, de gostar, de ser bastante expansiva. E ficar em oração em silêncio, imagina para uma pessoa com esse temperamento, quais dificuldades, né? Fora as dificuldades que ela já tinha do combate espiritual. Então, o que ela fez? Ela pedia às irmãs que trancasse ela dentro da capela e só abrisse de novo depois quando desse o tempo de oração dela. Né? E aí chegou vezes ela tá contando até tijolinhos lá na capela, assim, porque ela não conseguia ficar todo o tempo em oração. Um pouco ela ficava, um pouco ela saía, mas ela contava os tijolinhos. E aí um dia Jesus até falou isso no coração dela, que as orações que mais tinha agradado ele foi essas orações que ela estava contando os tijolinhos, mas porque ela estava se esforçando ao máximo para não sair da presença dele. Então, Cíntia, tá difícil, mas vai lá. Que essas dificuldades de sentar em frente, fazer o seu momento de oração, isso para todos aqui, tá? Que quiserem fazer, todos que estão fazendo, vai ter dificuldade? Entra lá, se esforça, porque pelo esforço, às vezes você vai ter mais mérito do que pelo mesmo momento que você teria um gosto. Ah, eu tenho um gosto de sentar em frente ao meu oratório, tenho um gosto de rezar. Isso é maravilhoso, é uma graça, porém não tem méritos tão fortes quanto quando você está em combate, né? Ô, Raquel, a determinada decisão, né? Você tem esse propósito ali. Olha só, deixa eu ver aqui. A Karina, ela falou assim: eu sempre rezo imaginando que Jesus está na minha frente. Então, ela tá usando aquela, a nossa, que você comentou, né? Ela tá usando a imaginação bem para focar ali e se manter na oração sem distrações. E vê só, a Vera Souza, eu acho, né, que tem aqui, ela falou assim: boa noite. Eu amo as palavras de Deus, mas é, me sinto tão fraca. Pode explicar essa situação? Vera, você se sente fraca durante a oração? A Raquel já vai falar aqui o que pode ser, já que ela faz atendimento e tudo. Mas só esclarece para a gente, enquanto a Raquel vai falando, você se sente fraca durante a oração, é isso, Raquel? Sim. Então, o que que acontece, né? Só respondendo aqui antes da Vera, né, a Cintia colocou aqui, tô esperando a vez dela do atendimento. Tá bom, Cintia, vou agendar você. Isso também para todos que estiverem aqui, que quiserem atendimento, a gente agenda, tá? Conseguir um horáriozinho aí, vai dar certo. Bom, Vera, quando a gente se sente fraca, é até uma experiência que a Santa Teresa d'Ávila também coloca isso. Ela fala assim que tem algumas almas que quando elas vão para a oração, elas sentem até uma fraqueza física, não é só uma fraqueza, às vezes, mental, espiritual, às vezes de se sentir, mas sente uma fraqueza física mesmo. E aí ela fala que, diante dessa situação, a pessoa ela precisa levar para o diretor espiritual, até mesmo para ver uma forma daquela pessoa estar rezando de forma que ela vai vencendo a este combate. E, ao mesmo tempo, a fraqueza ela pode ser uma representação daquilo que a alma ela está vivendo de intimidade com Deus. No sentido que Deus ali lhe mostra na sua fraqueza, na fraqueza da sua alma, do seu corpo, né? A, ele vai mostrando ali aquilo que está no seu interior e vai trabalhando para que você vai tendo consciência. Nossa, se eu não rezar, eu tenho essa fraqueza também no meu espiritual. Existe também uma outra realidade. Quando a gente tem algum problema de saúde, a Teresa d'Ávila também fala isso. É importante observarmos se nós estamos alimentados para a oração. Parece engraçado falar isso, mas faz toda a diferença, tá? Quando você vai para a oração e você
está com, não comeu e tudo mais, está com uma fraqueza física, isso atrapalha na sua oração. Então ela fala isso, de dormir bem, né, de estar alimentado, de beber água. Ela fala sobre essas dicas, né, para suas monjas, para que possam viver bem a oração. Então, assim, é importante você identificar, Vera, que tipo de fraqueza que é. Se é uma fraqueza física, ela pode ser um indicativo de batalha espiritual, tá? E ali você vai entregando a Deus, você vai entregando, vai pedindo esse fortalecimento. E também uma experiência, às vezes, que Deus está te preparando para algo mais forte. Também acontece isso, tá? Por exemplo, existem alguns místicos, santos que tiveram experiências de ver Jesus, de ver Nossa Senhora, que antes de ter essa experiência sofreram uma fraqueza física muito grande. Acredita? Então, existem vários fatores. Então, eu teria que sentar com você, Vera, e descobrir exatamente qual que é o motivo. E agora, se é uma fraqueza no sentido, assim, eu me sinto fraca, no sentido, eu não sou capaz de vencer meus pecados, essa fraqueza, assim, né? Que a gente fala a fraqueza da vontade, a nossa vontade às vezes é fraca, existem exercícios para auxiliar isso. E exercícios como algumas mortificações, algumas penitências, né? Esse oferecimento mesmo da própria fraqueza, isso agrada muito a Deus. É bom até a gente se sentir fraco, porque isso trabalha em nós a humildade, né? Faz a gente depender mais de Deus. E Deus se alegra muito, Vera, quando ele vê que a gente está se sentindo fraco. Daí ele fala assim, nossa, que belezinha, então vou lá te acudir. Né? Ele fala com esse amor todo, porque Deus é cheio de amor por nós. Porra, que é muito importante, assim, você esclarecer isso também, porque, assim, acontece, né, ainda bem que você falou que pode ser físico e tudo, porque, assim, às vezes a gente fala, eu vou acordar e vou rezar de madrugada. Vou trabalhar o dia inteiro, vou rezar o rosário no final do dia. Gente, se a gente não se preparar fisicamente também, não vai. Então, assim, procura ter uma boa noite de sono. Mas eu não consigo, eu tô com filho pequeno, não sei o quê. Tá, então nesse momento, talvez a oração que vai mais agradar a Deus seja você se esforçar dentro dessa sua rotina toda para um momentinho, né? Para um momentinho de conversa com ele. Então, assim, foi muito importante você falar isso também, porque aí eu posso falar da minha experiência, né? Eu já estava perguntando aqui se você atende online, né? Então, inclusive. Depois eu vou querer. Eu já estava querendo saber se você atende online. Porque, assim, a gente tá na linha de frente, né? Eu acho que às vezes as pessoas. Eu não sei se as 12 pessoas que estão aqui têm essa visão, né? Mas às vezes eu acho que as pessoas já acham que a gente só liga o celular, vira pro altar e começa a rezar. Gente, não é assim. Quem está principalmente ali na linha de frente, que são as condutoras e os condutores, precisam estar muito revestidos, porque é aquela velha questão, né? Que a gente iniciou a live, a gente está terminando a live falando. Não é contra inimigos de carne e osso que a gente luta, são contra inimigos espirituais. Então, assim, você precisa estar muito revestido. Não é simples. Vocês lembram quando a Raquel falou assim, ela está ali, ela vai ter intercessão. Não é fácil você ter intercessão também, entende? Então, assim, a gente precisa realmente estar predisposto para a oração e vai colher os frutos. Mas a gente tem toda uma batalha também para passar. É, a armadura do cristão. E isso, ó, a Tice também é condutora aqui do Rosário. Ela falou a armadura do cristão, que a gente precisa se revestir, né, da oração. E é que a Cintia falou, não sei se pode ser batalha espiritual ou física mesmo. Ela disse que assim, que depois que fez o oratório, que começou a fazer as orações, ver vídeos sobre testemunhos e formas de oração, ela está doente. Estava travada da coluna, ela disse que está travada da coluna e do pescoço há 3 semanas. Pode ter sido uma coincidência, né, Raquel, também, mas tem que ficar alerta. É, então, assim, existem casos e casos, tá? A gente precisa diagnosticar de forma pessoal. É como se fosse um médico, né? E você tivesse que apresentar os seus sintomas, mas ele vai fazer um exame para ver de fato ali o que é específico, né? Então, assim, às vezes acontece sim de ser uma batalha espiritual diante daquilo que é uma libertação. Você não tem vida de oração assim tão profunda e começa a ter uma vida profunda porque Deus está te chamando a isso. E aí começa libertações, curas,
né, de coisas que nós trazemos do nosso interior, às vezes até dos nossos antepassados, que existe toda essa realidade. E a Santa Teresa d'Ávila já fala muito sobre isso também na própria, nas próprias experiências dela, né? Quando ela começou a ter vida de oração, ela ficava oscilando, né? Ela gostava de ficar conversando, mas queria ter vida de oração, ficava oscilando. E aí um dia, Deus deu uma imagem para ela, né? De um sapo horrível, um sapo horrível, horripilante, ai, lá no locutório, onde ela ficava conversando bastante, bastante, bastante. E aí deu a consciência para ela de quanto tempo ela perdeu, né? É, falando com as pessoas de coisas às vezes tão aleatórias, né? E tempo que ela poderia estar dedicando à oração, e tendo em vista que ela sendo uma consagrada, sendo uma religiosa, né? A boa parte da vida dela tinha que ser dedicada justamente a essa intimidade com Deus, né? Então é importante a gente ter essa consciência que às vezes a oração ela vai ser uma batalha mesmo diante das curas, das libertações que nós estamos vivendo, os nossos familiares estão vivendo, né? A oração ela tem um poder muito grande. Nossa, eu queria um dia depois, a gente pode ver uma oportunidade para eu poder falar um pouco sobre o combate espiritual, porque é uma realidade que muito poucas pessoas conhecem, né? Já jogando mais uma ideia aqui para uma próxima live. Muito poucas pessoas conhecem, né? E é necessário a gente conhecer não para ter medo e colocar uma força no inimigo maior do que ele tem, porque não. Mas porque ele é realmente, né? Realmente é aquele que quer destruir o caminho, né, de Deus, né, que você está trilhando com Deus. Então, assim, aí para todos que estão aqui, se vocês estão tendo dificuldades, até mesmo físicas, né, louve a Deus, ofereça, né, que é uma das maneiras, assim, que o inimigo ele vai perdendo força, porque o louvor é um dos meios. Louve a Deus, ofereça pela reparação do coração de Jesus, pela salvação dos pecadores, faça igual os pastorzinhos que aproveitavam e identifica se é problema de saúde, você vai oferecer. Se não é problema de saúde, né, é espiritual, começa a usar os sacramentais, peça uma bênção do padre. Às vezes vai ser necessária uma confissão, tá? E aí, né, procura um diretor espiritual, no caso, assim, eu vou te atender, tá bom? Para que você possa ter essa experiência. Quero agradecer já aqui a Rose, né? A Rose é uma querida, né? Ela testemunha da força da oração, né? Ela sabe. Graças a Deus, eu tive uma experiência muito forte com a Rose, né? De quanto ela se dedicava à oração e ela, às vezes, vivendo problemas, dificuldades, né? Que todo mundo vive, ela partilhava assim que ela estava sempre rezando assim: Senhor, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é capaz, né? Então, assim, a oração de louvor foi a grande experiência que eu tive convivendo com a Rose, né? Então, vamos fazer isso, gente. Vamos louvar. Tá difícil, louva. E aí em tudo dá graças, né? Isso muda também a nossa perspectiva, viu? Ai, pronto, ela falou aqui, que você sabe o testemunho dela, e assim que agradeceu para você. A Rosa falou agora que ainda continua na batalha da oração. Então, assim, gente, eu vou encaminhando para a gente fechar, mas assim, Raquel está super marcada. Quando quiser, a gente fala assim sobre a questão da batalha espiritual. É, eu acho muito interessante que a gente já falou isso aqui em outras lives, eu vou falar novamente. Eu acho interessante como as temáticas, as inspirações que vêm, elas são para alguém. Às vezes a gente fica, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas na internet, né? De assim, quantas pessoas estavam assistindo isso aqui? Gente, uma pessoa que você atinge, que assim, era para ser atingido, a gente está cumprindo um propósito de ser canal de graça, né? Então, assim, tá super valendo pra gente. E eu fico impressionada como nunca é necessariamente para os outros. Primeiro sempre é quem está na frente, a gente sempre é tratado. Porque essa questão da batalha espiritual não é uma coisa simples, Raquel. Aí você suscitou isso, que talvez já vai ser o quê? A gente ser tratado, que está aqui sempre conduzindo, pregando, etc. E as pessoas por consequência, né? Então, gente, vamos revisar nessa nossa live de hoje algumas das dicas que Santa Teresa d'Ávila deixou para a gente. Foi o quê?
da gente usar a nossa imaginação para a gente ter meditações que nos ajudem a nos livrar das distrações. As leituras para aumentar, né, a nossa reflexão, crescimento espiritual, também vai nos ajudar muito na oração. E, por fim, a gente está sempre vendo a paixão de Cristo e contrapondo com os nossos pecados, nossas limitações, fazendo um exame de consciência, né? Então, aí a gente tem 3 dicas super valiosas que Santa Teresa d'Ávila deu para a gente ter o quê? Perseverança na nossa oração, né? Perseverança já quer dizer de você seguir um caminho que não vai ser fácil, que vai ter altos e baixos, mas você perseverar e continuar no seu propósito, no que você determinou ali para você, no seu propósito da oração, viu? Então, assim, em resumo, que Deus abençoe muito, 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 muito a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, a vida de todos que estão aqui, de todo mundo que vai assistir, a posteriori, e principalmente que abençoe nossa oração, que a gente reze, que a gente seja uma oração vocal, seja uma oração de louvor, seja conforme a vontade de Deus, que Ele possa tocar o nosso coração para que a gente possa honrar Ele, nosso modo de viver, com a nossa oração, de todas as formas, né? Raquel, pode fazer suas considerações finais, que depois eu encerro aqui já. Então, pessoal, quero, né, também agradecer a todos, né? Espero que vocês encaminhem até essa live para outras pessoas, nos ajude, né? O meio online é uma das formas de a gente atingir pessoas que a gente nem imagina, né? Então, vamos aproveitar isso para atingir, impactar a vida de alguém que precisa saber que Deus ama e que Deus está querendo ter intimidade com essa pessoa e ela recebe umas dicas aí de como fazer para ter essa intimidade, né? E aí eu quero também deixar um convite para vocês, né? A gente está sempre tendo segundas-feiras, né? Aqui uma participação junto com os virtuosos, rezando o rosário, né? A gente está colocando intenções, rezando muito pelas pessoas. E aí eu gostaria de pedir a vocês mesmo essa ajuda, né? Esse auxílio mesmo de estar entrando no nosso perfil ali também, né? Seguindo o nosso perfil, porque nós estamos fazendo esse apostolado também de formação pelo Google Meet. Então, lá nos nossos stories, de vez em quando, a gente vai estar lá, né, colocando o link para que vocês possam ter acesso às formações, né, de vida espiritual, e que é importante também, né? Então, uma hora a gente está aqui com as virtuosas, né? O pessoal da Virtuosas faz um trabalho maravilhoso. Vocês têm aí todos os horários já discriminados na página, né? Participem. Então, eu já deixei aqui os dois convites para vocês. Eu estava tentando colocar aqui nos comentários o perfil de vocês, para quem não segue ainda, minha gente, sigam lá, tá? Como a Raquel já falou, ela é consagrada, ela faz os atendimentos também. E a gente tem muito que aprender com ela e ela está à disposição também. Então, assim, sigam lá o perfil também do Brasil Orando, vejam lá tudo isso, viu? Muito, muito obrigada mais uma vez, Raquel, e muito obrigada a vocês também que acompanharam aqui, que vão encaminhar e tudo mais, tá certo? Como a Raquel falou, tem uns horários, né? Amanhã a Igreja Católica ela dedica a Nossa Senhora, né? Então, 8h30 da manhã, juntinho, a gente já tá logo cedo fazendo o ofício a Nossa Santa Mãe, Santíssima Mãe, Nossa Senhora, viu? O ofício Imaculada Conceição, tá bom? A gente espera vocês. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.